Olá, está no ar Sala de Imprensa, hoje quinta-feira, 12 de novembro de 2015. Nós agradecemos a você de casa pelo carinho da sua audiência, porque todos os dias nos permite entrar na sua casa, levando informação para você, levando entretenimento, levando esporte também, informações importantes como o Sala de Imprensa leva, como hoje nós temos aqui a presença do Marcelo Medeiros. Nós vamos trocar uma ideia sobre algumas coisas. Aliás, a dica da pauta do Marcelo é que nós falemos de coisas boas. Aliás, de coisas ruins o mundo está cheio, mas valoriza-se muito o mal em detrimento do que é bom, onde deixa de ser falado. A gente quer agradecer a você e lembrar também que todos os nossos programas, todos os nossos vídeos, nós temos aí mais de 1.250 vídeos no nosso canal no YouTube, todos eles, inclusive esse programa, estará na nossa página no Facebook, os links para você assistir tudo, porque aqui você não perde nada, são 24 horas de programação 100% local. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Boa noite, Fabiano. Eu acho muito obrigado pelo espaço que você deixa aberto para toda a sociedade de Guarapari, independente de serem políticos, empresários, mas também para a sociedade vir aqui se manifestar, né? Muito obrigado para a sua equipe de fundo, porque graças a eles essa magia toda acontece. Eles são os grandes heróis da resistência que levam, né? Quem conhece a dificuldade do empresário brasileiro sabe como uma equipe de fundo ajuda, é fantástico isso. E boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que for para a sua audiência aí, né? Porque, gente, eles não concedendo licença para a gente entrar na casa deles, seja pela internet ou pela televisão, para debater alguns pontos de vista, que necessariamente o nosso ponto de vista não quer dizer que seja o verdadeiro, mas é uma maneira, é um ponto dentre vários. Porque o ser humano ele tem uma mania interessante de acreditar na tolice que existe a verdade absoluta. E outros, pior ainda, acham que eles que são os donos da verdade. E daí surge uma série de bobagens que a gente vê acontecendo, desentendimentos por coisas pequenas nesse mundo, né? Interessante, você tocou num ponto que é a questão da opinião. Principalmente hoje em rede social, você é uma das pessoas de Guarapari mais politizadas, um dos mais politizados que eu conheço, e que promove o debate em rede social. E aí eu vejo que na rede social hoje apareceram os donos da verdade. Apareceram aqueles que não podem ser contrariados. Você coloca um ponto de vista, ou ele coloca um ponto de vista e você contradiz, ou se você coloca um ponto de vista e ele contradiz. E, quer dizer, as pessoas acham que a verdade está com elas, ou a verdade é aquilo que ela diz. E eu acredito até que eles já acreditam nisso como se fosse um fato absoluto. O que acontece, Fabiano, muitas vezes, duas coisas, né? Primeiro, algumas pessoas acreditam na ideologia. Poxa, o que é ideologia? Cada um tem a sua. O problema das pessoas que acreditam em ideologias é que as ideologias já dão para elas o que pensar, o que comer, o que agir, já dão todo um arcabouço de respostas prontas. Então eles não acham que não precisam mais ouvir ninguém. E o problema todo vai agravando, porque eles começam a achar que você não tem direito à opinião. Eu quero eliminar o seu direito de discordar. O problema de toda pessoa que usa ideologia, seja ela política ou religiosa, para poder eliminar o direito de discordar, à medida que vai tendo mais poder, acaba eliminando quem discorda. Inclusive tem um fato interessante, que segundo o Mário Sérgio Portela, uma das pessoas que eu sigo hoje, acompanho as palestras dele, então ele falou uma coisa interessante que esse direito de eliminar o seu direito de discordar surgiu no filme de Indiana Jones, quando o Harrison Ford, num dos filmes, eu não lembro agora qual o título daquele filme, da saga do Indiana Jones, onde ele sai em uma praça árabe, e aí tem um sujeito com um sabre, faz um monte de malabarismo, ele olha para a cara do sujeito e dá um tiro nele. Tipo, não quero discutir com você, ele elimina e pronto. Então, quer dizer, não se discute a base do que se propõe a discutir, e simplesmente é melhor eliminar o seu direito de dar opinião contrária. É mais fácil assim, né? O que está acontecendo no mundo hoje é que, às vezes por engenharia social, às vezes até por egoísmo pessoal, as pessoas estão dividindo o mundo, o universo, ele é composto por vários pixels. E as pessoas dividem numa dicotomia de 2 pixels, preto e branco. Ou pensa como eu penso, ou está contra mim, ou está comigo. Entendeu? E eles começam a colocar um certo maniqueísmo. Ou pensa como eu penso, ou está errado. Ou está errado, exatamente. E eles começam a criar um maniqueísmo em cima disso. Eu sou o bem
e você que não pensa comigo é o mal. E baseado nisso, as pessoas fazem coisas absurdas. Aliás, você está falando dessa questão de bem e mal, uma coisa interessante, a gente andando pelas cidades aí, pela nossa cidade, não precisa ir longe não, a gente viu uma coisa muito interessante. Eu vou comprar uma briga aqui com muita gente, peço perdão quem não concorda comigo. Eu afirmo categoricamente, sem o menor medo de errar, gente, existe muito, vou repetir, tá, licença aqui, existe muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Mas o que acontece é que as ruins aparecem mais por alguns motivos. Primeiro, as pessoas ruins são mais ousadas, são mais atrevidas, são mais intrépidas, acabam ocupando mais espaços. E, inclusive a grande indústria brasileira e mundial, seja da mídia ou seja da imprensa, que eu separo mídia de imprensa, eu acho que imprensa informa, mídia... Isso a gente abre outro capítulo para isso, né? Mas a imprensa, geralmente distribui o mal como se ele fosse a verdade, o mal como se fosse a lei, o mal como se fosse o padrão. Agora, desculpe te interromper, quando se fala assim, coisa boa não vai dar ibope, coisa boa não vai vender jornal, né? Já pensou assim, colocar na capa do jornal todos os dias só coisa boa? Não seria assim, o ser humano ele não teria essa sede de sangue, porque as páginas policiais ocupam as capas dos jornais todos os dias. Quer dizer, ninguém vão colocar coisa boa no jornal Tribuna. Já houve um tempo em que se classificava o jornal Tribuna, por exemplo, isso é o que a gente ouvia, era senso comum, de torcer, né, sai sangue, porque era muita notícia sangrenta. Olha o Povo no Rio, né? Jornal Povo. Exatamente, Jornal Povo era melhor. Jornal Povo é um clássico, melhor. Jornal Povo é o clássico. Então, não seria, o ser humano não tem essa vontade de ver de desgraça? Olha, muita gente reclama dos programas de auditório, reclama dos programas no nível da música, reclama dos jornais, mas eu pergunto, o jornal vende? Qual a parcela de culpa que nós temos em consumirmos isso? Porque se nós estamos consumindo, eles estão vendendo isso pra gente, então alguém está comprando, entendeu? Mas voltando para o tema, eu acho que tem muito mais gente boa do que gente ruim. O problema é que as pessoas ruins, elas estão aparecendo muito mais na nossa sociedade. E o pior, as pessoas ruins, elas são muito boas para inventar desculpa para justificar. Você me permite fazer uma brincadeira aqui, Fabiano? Pois não. Vamos colocar aqui. Fabiano, você já atravessou a faixa? Atravessou a rua fora da faixa? Bom, eu já atravessei algumas vezes na vida, não tenho vergonha de falar. Fabiano, você já assistiu um filme pirata? Eu já vi, não vou brigar não. Ah, Fabiano, você quando era criança alguma vez apertou a campainha e saiu correndo? Fabiano, fala, você já olhou alguma mulher bonita mesmo tendo uma namorada? Você às vezes usando o toalete já molhou alguma coisa, né? Vem cá, poxa, Fabiano, então você não tem caráter, você não tem dignidade, você não tem condições morais de questionar as pessoas que roubam bilhões por aí, ou que matam, roubam e estupram. Gente, não tem nada a ver. Erros pequenos são erros, devem ser combatidos, mas existe a dosimetria, a proporcionalidade, a intensidade e o estrago de que cada erro comete. Uma coisa sou eu dar um tapa na sua mão, Fabiano. Outra coisa é eu invadir a sua casa, roubar, matar, esfaquear todo mundo. O dano é muito maior. Só que as pessoas que erram muito, elas querem colocar todo mundo no nível delas, enganando a população, dizendo que, olha gente, todo mundo é ruim. Não, na verdade, gente, nós não somos perfeitos. Fabiano, você quer tomar raiva de mim? É fácil. Olha minhas falhas, não olha minhas virtudes. Todos temos falhas. Eu tenho um monte, cara. Se Deus que me perdoe. Tenho falhas, defeitos, limites, imperfeições, assim como todo mundo. Mas isso não quer dizer que todo mundo não preste. A maioria é boa. Prova disso, gente, olha para as pessoas que estão à volta de você. A maioria das pessoas são pessoas de bem. Mas o ruim não, o ruim ele faz... Você lembra dos beijinhos que você ganhou no rosto, mas não lembra da pancada. Né? Os ruins, eles têm destaque, eles ganham destaque. Aliás, você disse que os ruins são mais ousados, no começo das suas falas, eles são mais ousados, eles são mesmo. Basta ver o nosso público de Brasília, né? Eles são muito ousados. Eu acredito, Fabiano, até que em todos os setores nós temos pessoas boas e ruins. Com certeza. Todos os setores. Sabe uma categoria que é muito injustiçada no Brasil? A categoria policial. Com certeza. Olha, eu tenho amigos que soldados, tenentes, sargentos, coronéis, de todas... E a maioria, todas as patentes. Todas as patentes. E a maioria íntegra. Vive dentro do seu salário, sofre, é pai, é mãe, tem filhos. Tem problema com todo mundo. Todos nós. E tem mais, eles dão, a maioria dá o suor e o sangue, às vezes a vida, para nos proteger. Mas ou sociedade ingrata com a polícia, sabe por quê? Porque quando um policial erra, eles não reclamam daquele indivíduo, eles generalizam a categoria. Porque a polícia não presta. Mas quando é roubado, chama quem?
Ah, isso é verdade. Quando a gente tem qualquer problema no mundo, aqui no Brasil principalmente, chama né? a polícia. Não, primeiro você clama por Deus. Por favor, senhor, você pega o telefone 190, não é assim? Então a polícia é uma categoria muito injustiçada. Porque gente boa e ruim tem em todas as categorias. Todos. É uma grande verdade. Mas a temática, então, da nossa conversa, segundo até a pauta que você propôs, é exatamente isso. Existe muito mais, existe mais gente boa no mundo, existe mais coisas boas no mundo, existem mais fatos bons no mundo do que fatos ruins de pessoas ruins, de situações ruins. Só que a mídia, como você colocou, a imprensa, os jornais vendem mais por causa disso. E aí, falando dessa questão da justificativa do erro, eu vi há pouco tempo agora no YouTube um vídeo nos Estados Unidos, onde um presidiário entrava, um presidiário negro, ou afrodescendente, não posso estar errando, entrava no fórum para audiência, e a juíza branca, americana, branca, e quando os dois se olham, eles estudaram juntos, eram colegas de infância, estudaram na mesma escola. E qual a diferença, então, o que fez a diferença entre os dois? A escolha. A vida é feita de escolhas, né? Mas é muito mais fácil culpar terceiros do que assumir a responsabilidade ou ônus dos meus erros. Posso falar um pouquinho de raça, Fossa? Gente, se quisermos realmente um mundo melhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos conscientizar que não existe esse negócio de raça branca, negra, existe uma única raça, a raça humana. Sabe, raça é um conceito político de dominação. Por exemplo, para a África, você bota um Hutu e um Tutsi. Eu não sei a diferença de um para o outro, não. Você bota um lado e se odeiam. Você vai no Oriente Médio, você bota um palestino e um judeu. São primos, irmãos genéticos e se odeiam. Na Europa, você vê os eslavos e os germânicos. Lourinho de olho azul, se odeiam. Então, gente, aquele conceito de clã, de dominação, meu povo defende minhas ideias, seu povo. Então, raça, gente, é uma bobagem. Todos nós, se arrancarmos a pele, somos vermelhos por dentro, somos humanos. Então, o que nos diferencia são traços fenotípicos, que nós nos adaptamos. Na África, a pele com mais melanina para proteger do sol, o cabelo cacheado para proteger do sol. O europeu foi com muita roupa, foi perdendo a melanina e ganhando pelo. Então isso é bobagem. Eu acho que querer dividir, quem quer dividir para dominar, seja por raça, por religião, por ideologia, né? Somos todos irmãos, e no dia que nós descobrirmos isso, nós vamos ser muito mais fortes. Bom, nós estamos conversando com o Marcelo de Medeiros Castro. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo do Sala de Imprensa de hoje. Nós tivemos essa semana 2 salas de imprensa, com esse agora 3. É um programa muito bom, Marcelo. E se pudesse, eu faria todos os dias. Se eu tivesse tempo, eu faria todos os dias. Amo esse programa. E a gente agradece a você de casa, lembrando que você pode acompanhar todos os nossos programas no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Sudeste, também na nossa página no Facebook. Você encontra lá todos os links para você não perder nada. Aliás, aqui você não perde nada. Nós levamos para você informação 24 horas por dia, todos os dias. E a gente agradece a você pelo carinho da sua audiência, por permitir que a gente entre na sua casa todos os dias. Daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa. Até já.